Meus irmãos, povo de Deus, povo de fé, queridos, amados, que nos acompanha aqui neste canal, desta plataforma, eu quero te cumprimentar com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Guilherme Lima e eu estou passando aqui mais uma vez para poder compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, uma palavra que tenho certeza, convicção, servirá como instrumento de Deus para a edificação da sua vida, do seu ministério e assim sucessivamente. Hoje seguimos aqui com o segundo vídeo de uma série de vídeos falando a respeito dos milagres que por Jesus foram realizados enquanto esteve por esta terra, caminhando entre os homens. Bom, nós publicamos um vídeo falando a respeito da cura da sogra de Pedro. Se você ainda não assistiu, publicamos há uns dias atrás. Entre aqui no nosso canal, assista, eu tenho certeza vai abençoar muito a sua vida, porque é uma palavra de Deus para você que não assistiu lá. Nesta série nós lemos o texto e aplicamos ele em nossas vidas. Aprendemos muito, pois o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, até enquanto operava milagres, ensinava aos discípulos, a multidão, e ensina a nós até hoje por intermédio da palavra escrita. Todos que conhecem os textos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aprendem constantemente, pois a palavra se renova enquanto leem os milagres que por Jesus foram realizados. Então, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho rapidinho, deixe seu like, seu comentário, interaja conosco e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Nesta feita, eu quero fazer menção de um texto que está inserido no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. O texto está no versículo 13 ao versículo de número 21. Do versículo 13 ao versículo de número 21, onde a Bíblia faz menção da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Repito, o texto que vamos aplicar neste dia de hoje é Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21, onde a Bíblia faz menção da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Para que a minha leitura aqui, a princípio, não fique muito extensa, eu quero ler com você do versículo 19 ao versículo de número 21. Posteriormente, eu vou lendo versículo por versículo e aplicando junto com você. Diz assim, a partir do versículo de número 19. Você pode me acompanhar aí na tela do seu celular, do seu YouTube, na tela da sua televisão, ou você pode me acompanhar também com a Bíblia aberta. Diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Bom, é importante
nós ressaltarmos que o que está inserido do versículo 13 ao versículo 21, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, está mediante um contexto triste. O capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus começa fazendo menção da morte do primo de Jesus, João Batista. João Batista é assassinado de forma cruel. Sua cabeça é arrancada, colocada em cima de uma bandeja, e a notícia vai correr. Você sabe tanto quanto eu que notícia ruim, costumeiramente, é divulgada com mais facilidade, corre rápido. Jesus fica sabendo da morte de seu primo, da morte de João Batista. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. O lado humano de Jesus, óbvio, vai se entristecer. E Jesus resolve, diante daquela notícia triste, se afastar da multidão, se afastar do povo, dos discípulos, e ir para um lugar deserto, ficar sozinho. Há momentos difíceis que nos pedem solidão, pelo menos por algumas horas, alguns minutos, ou até mesmo dias. Jesus quer ficar sozinho. E quem é que nunca passou por um momento complicado e desejou um momento sozinho para orar, falar com Deus, chorar e assim sucessivamente? Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e chegamos até o versículo de número 13 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, nós vemos o escritor trazendo a seguinte narrativa: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Jesus quer ficar em um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O povo fica sabendo que Jesus se retirou de entre a multidão e foi para um lugar deserto. E o povo, sabendo desta notícia, recebendo esta informação, segue Jesus até o deserto. Aqui eu pego e aplico a primeira lição para minha e para a sua vida. O povo percebe, entende, recebe a informação de que Jesus está num lugar deserto, mas o povo vai até Jesus. Por quê, pastor? Porque é melhor estar no deserto com Jesus do que estar em qualquer outro lugar sem Ele. Há pessoas que estão na bênção, e eu vou espiritualizar, porque deserto fala de dificuldade, de aflição, de problema. Deserto fala de luta, de prova. Há pessoas que estão na bênção, mas estão sem Jesus. Em contrapartida, há pessoas que estão no deserto, mas estão com Jesus. Há pessoas que estão na vitória, na bonança, no auge, mas estão sem Jesus. A porta está aberta, mas não tem Jesus. Tudo está dando certo, mas não tem Jesus. Parece que as coisas estão fluindo e você está entendendo o que eu estou falando de forma simples, mas estão sem Jesus. Em contrapartida, há outras pessoas, e talvez você faça parte desse grupo. Há outras pessoas que estão no deserto, mas estão com Jesus. E eu quero liberar para você que talvez está passando por um momento difícil, está passando por um deserto, por uma dificuldade. Você tem Jesus. A porta está fechada, mas tem Jesus. Tudo está dando errado,
mas tem Jesus. Não tem R$1 no bolso, mas tem Jesus. Está endividado, mas tem Jesus. E essa palavra precisa ser aplicada no seu coração. No deserto ou no palácio, tenha Jesus. Valorize a presença de Jesus. É melhor estar no deserto com Jesus do que estar no palácio com o diabo. É melhor comer arroz e ovo com Jesus do que comer picanha e coca com o diabo. Eu estou falando para alguém que não vive uma vida de oba-oba, não vive uma vida de facilidades, não vive em um mundo cor-de-rosas, mas a palavra é: dê glória para Deus, você tem Jesus. Seguindo o texto, versículo de número 14, diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão. A multidão já se encontrou com Jesus. E, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Você sabe o que é íntima compaixão? Íntima compaixão é basicamente sentir a dor do próximo. Jesus sentiu a dor dos enfermos que estavam no meio da multidão. Isso é uma característica que poucos carregam. Conseguir sentir a dor do próximo é dificilmente uma característica entre o povo de Deus. Jesus sente a dor do próximo. E eu vou dizer uma verdade: se você não sente a dor do próximo, o mais doente, na verdade, é você. Jesus curou todos os enfermos. Perceba que o contexto de um grande milagre é outros grandes milagres. Jesus ainda nem multiplicou os pães e os peixes, que é o tema destes versículos, mas já curou diversos enfermos. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes sucede ou é posterior uma realização de grandes curas, de grandes milagres em meio ao deserto. Pastor, qual é a segunda aplicação? Eu vou aplicar agora. Eles estão em um lugar deserto, mas Jesus vai curar os que estão enfermos. Pastor, não entendi. Está no deserto, mas tem milagre. Vou repetir. Está no deserto, mas tem milagre. Essa palavra é profética e é para você receber, para você tomar posse. Você pode estar no deserto, mas vai ter milagre para você. Você pode estar na luta, mas vai ter milagre para você. Você pode estar na prova, mas vai ter milagre para você. Vou liberar. E se você recebe, agarre com as duas mãos. Deus vai gerar milagre nesse deserto. Repito, Deus vai gerar milagre nesse deserto. Essa luta não impede Deus de gerar milagre. Essa prova não impede Deus de gerar milagre. Esse problema não impede Deus de gerar milagre. Pastor, mas a porta está fechada. Deus não depende de porta aberta para gerar milagre. Prova na Bíblia, pastor. Noé contemplou a salvação da sua casa. A porta aberta? Não. A porta fechada. Ananias, Misael e Azarias, isto é, Sadraque, Mesaque e Abidnego, viveram livramento na fornalha. A porta aberta? Não. A porta fechada. A viúva do azeite viu Deus multiplicar o pouco. A porta aberta? Não. Com a porta fechada. Daniel viu Deus fechar a boca dos leões na cova. A porta aberta? Não. Com a porta fechada. Jesus apareceu ressurreto entre os discípulos. Com a porta aberta? Não. Com a porta fechada. Pedro recebeu a visita do anjo na prisão. Com a porta aberta? Não. Com a porta fechada. De porta aberta ou de porta fechada,
Deus vai gerar milagre na sua vida. Vou repetir a palavra profética da segunda aplicação. Deus vai gerar milagre nesse deserto. Segundo o texto, versículo de número 15, diz assim: e sendo chegada a tarde, a manhã passou, a tarde chegou. Os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto. Problema. A hora é já avançada. Problema. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos aqui estão cometendo um erro que a maioria de nós cometemos. Os discípulos estão olhando para a problemática da situação. Estão olhando para o problema. Eles dizem: o lugar é deserto. Coisa boa, pastor? Não. Problema. A hora é já avançada. Coisa boa, pastor? Não. Problema. Despede a multidão para que vão e comprem comida. Eles estão com fome. Problema. Eles levam o problema até Jesus. Pastor, mas isso não é o correto a se fazer? Levar o problema até Jesus? Sim, mas o que me assusta é que eles só veem a problemática da situação. E se você olhar somente para os problemas, você pode adoecer. Se você olhar somente para os problemas, você pode se tornar um incrédulo. Se você olhar somente para os problemas, você pode perder a sua fé. Mas olha que lindo o que diz o texto no versículo de número 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, não é certo eles irem, dá-lhes voz de comer. Pastor, qual é a aplicação? O que Jesus está dizendo é: eles não podem sair daqui com fome, nós é que vamos alimentá-los. Não peguei, pastor, vou aplicar. Quem vem para a minha presença, olha o que Jesus está dizendo nas entrelinhas: quem vem para a minha presença não volta de mão vazia. Repito, quem vem para a minha presença não volta de mão vazia. Essa palavra é muito forte e quando eu menciono ela, o meu corpo arrepia, porque eu sei que esta, de fato, é uma realidade. Quem vem para perto de Jesus não volta de mão vazia. Você pode ir para a escola e voltar do mesmo jeito. Você pode ir ao supermercado e voltar do mesmo jeito. Você pode ir à padaria e voltar do mesmo jeito. Você pode fazer uma viagem e voltar do mesmo jeito. Mas quem vai até Jesus, quem vem até Jesus, não volta de mão vazia, não volta do mesmo jeito. Seguindo o texto, então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Olha aqui, os discípulos mais uma vez estão apresentando diante de Jesus a problemática, o problema. Eles estão diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, pois são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles estão diante de uma multidão. Quando eles dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, eles estão dizendo: é impossível alimentar toda essa multidão com esta pouca quantidade de alimento. Qual é a aplicação, pastor? Está no versículo de número 19. E ele disse: ele quem? Jesus. Traz para mim. Repito, traz para mim. Vou aplicar. O que é pouco na sua mão, na mão de Jesus é muito. Traz para mim. O que na sua mão não tem jeito, na mão de Jesus tem. Eu vou aplicar. Sabe esse marido que vive na cachaça, que vive no álcool, que vive no boteco, que vive te dando dor de cabeça,
O que Jesus está dizendo hoje é: traz para mim, eu resolvo. Sabe essa esposa que não quer nada com Deus, que vive te dando dor de cabeça? Traz para mim. Isso aqui vai se encaixar em alguém que está assistindo este vídeo. Esta problemática, esta situação, você já tentou de todos os jeitos e parece que não tem mais solução. Jesus está falando por intermédio da minha boca: traz para mim. O que você não resolve, Jesus resolve. O que na sua mão não tem jeito, na mão de Jesus tem jeito. Entrega na mão dele. Entrega o problema na mão dele, entrega a luta na mão dele, entrega a dificuldade na mão dele, entrega as circunstâncias adversas na mão dele. Na mão dele tem jeito, na mão dele tem cura, na mão dele tem libertação, na mão dele tem renovo, na mão dele tem milagre, na mão dele tem solução, na mão dele tem porta aberta. Entrega na mão de Jesus. Eles dizem: o alimento que temos é muito pouco diante desta grande multidão de mais de 5.000 pessoas. Porém, Jesus diz: traz para mim. Versículo 19 diz exatamente desta forma: tendo mandado, quem? Jesus, que a multidão se assentasse sobre a erva. Aqui ainda não terminamos o versículo 19, mas eu já aprendo algo. Jesus ordenou, Jesus mandou, porque Jesus não pede nada para ninguém. Jesus é Deus. Jesus mandou, ordenou que a multidão se assentasse. Nas entrelinhas, o que Jesus estava dizendo era: agora você descansa, quem vai trabalhar sou eu. Você já tentou de muitas formas, já abriu campanha, fechou campanha, subiu monte, desceu monte, fez propósito, fez voto e parece que tudo está do mesmo jeito. Jesus está falando por intermédio da boca deste simples pastor: senta, descansa, acalma o seu coração, porque quem vai trabalhar agora é Ele. Quem vai gerar o impossível, quem vai gerar milagre agora é Ele. Jesus ordena, Jesus manda: se assentem. Jesus toma agora a parte B do versículo, diz desta forma: tomou 5 pães e os 2 peixes, o pouco, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos a multidão. Você nunca se perguntou por que Jesus não entregou os pães e os peixes à multidão? Não, Jesus entrega aos discípulos e os discípulos entregam à multidão. Primeiro, o milagre vem para a mão dos discípulos. Posteriormente, os discípulos repartem entre a multidão. Eu vou repetir isso aqui só para você pegar. Primeiro, Jesus entrega um milagre aos discípulos. Posteriormente, os discípulos distribuem, reparte entre a multidão. Pastor, por quê? Os discípulos são preferidos? Não, os discípulos são privilegiados. Por quê? Porque os discípulos são aqueles que estão ao lado de Jesus em todos os momentos, nas adversidades, nos momentos bons e ruins, nos momentos altos e baixos, nos momentos felizes e nos momentos tristes. Então eles são privilegiados. Eu vou liberar, aplicar para a sua vida. Você que já passou por muitas circunstâncias, mas permaneceu com Jesus, o milagre vai chegar na sua mão. A resposta vai chegar na sua mão. O diabo fez de tudo para você parar, mas você permaneceu até aqui. O milagre vai chegar na sua mão. A resposta vai chegar na sua mão. Na sua mão, Deus vai entregar o que você precisa. E esta palavra é para você. Versículo 20 diz: e comeram todos e saciaram-se. E comeram todos
e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Aí você me pergunta, pastor, como é possível alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Eu te respondo, milagre não se explica, milagre se vive. Repito, milagre não se explica, milagre se vive. Eu vou profetizar. Algumas pessoas vão perguntar, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Estava caída, agora está de pé. Estava fraca, está forte. Estava querendo desviar, agora está firme na presença de Deus. Não bata a cabeça tentando explicar o que aconteceu. Milagre não se explica, milagre se vive. E eu libero aqui a última palavra profética para orar por sua vida e encerrar esse vídeo. Deus vai te fazer viver milagre. Deus vai te fazer viver milagre. Quer ter noção do tamanho do milagre que Jesus operou? Versículo 21, e a gente fecha. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. O milagre é grande. Deus tem coisa grande para gerar na sua vida. E eu oro por você agora. Deus, abençoa esta pessoa que assistiu este vídeo até aqui. Que esta pessoa seja abençoada. Talvez está passando por um momento de adversidade, por um momento difícil. Que a tua mão se estenda agora e que o Senhor possa gerar um grande milagre na vida deste homem, desta mulher. Como ministro do Evangelho, eu ministro as bênçãos completas, recalcadas, sacudidas e transbordantes neste dia de hoje sobre a vida desta pessoa. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.